Olá, boa noite. Hoje nós temos Ivair Alves dos Santos, que já está aqui porque eu estava na live da OAB da Barra e ele já estava lá. Então, VaptVupt, vamos sair de lá. E eu saí que estava fazendo uma live lá, convite da OAB da Barra. Rafael Mantovani está nos acompanhando aqui, veio de lá. Inalda Teixeira, vamos esperar. Já chegou aqui o querido Ivair Alves dos Santos, que vai ser o nosso convidado. Já fizemos um teste, primeira live do Ivair. E lá vem ele. Testamos e no teste deu certo. Tá conectando. Olha ele aí. Salve, Ivair. Agora deu certo, né? Sem problema. Fixa o bicho aí. E saímos de lá e entramos aqui. Tudo bem? Tudo bem. Fica à vontade aí. Tá. Sobe um pouquinho o telefone para você ficar com o rosto no centro. Aí. Mais um pouquinho. Isso. Então, Ivair, e aí? Eu já conheço você. Você é professor da UNB, é um ativista de muito tempo. A gente já se conhece há bastante tempo. Nós temos ótimas passagens, como aquela célebre peixada lá no restaurante da minha prima, né, lá no Pelourinho, da Bahia. Temos a amizade comum da Ivete Sacramento, reitora da UNEB, na Bahia. Você tem uma trajetória, é um militante de muito tempo, e eu queria que você falasse um pouco de você e contasse como é que é a sua história, para que as pessoas conheçam quem é Ivair Alves dos Santos. Para quem não conhece, bem, a maioria do movimento todo mundo conhece. Eu fico feliz em poder conversar com você. Essa talvez seja a minha primeira live, né? Nesse período da pandemia, né? Bom, minha trajetória é um pouco longa, né? Eu sou formado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, fiz mestrado em Ciências Políticas na Unicamp e fiz doutorado em Sociologia na Universidade de Brasília. Exerci o cargo de assessor especial da Secretaria de Direitos Humanos e fui diretor do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, trabalhei, enquanto eu trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos, eu tinha uma vida muito próxima da Universidade de Brasília. E, a partir dali, eu comecei a minha vida acadêmica. Eu fui professor, colaborador da Universidade de Brasília durante muitos anos. E agora eu estou em São Paulo, resido em São Paulo, resido aqui na Avenida, aqui em Santana, na região norte do Brasil, de São Paulo, e também eu trabalho atualmente na Secretaria de Saúde. Eu tenho um cargo lá concursado, que é um cargo chamado de Executivo Público. E nesse cargo de Executivo Público, na Secretaria de Saúde, eu trabalhei durante muitos anos no Centro de Vigilância Sanitária. Atualmente, eu trabalho num departamento da Secretaria de Saúde, no Centro de Vigilância Sanitária, chamado Divisão Técnica de Saúde e Trabalho. Essa divisão de técnica de saúde e trabalho tem muito a ver com a minha atuação mais recente. Lá, eu conheci uma comissão chamada Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E essa comissão, chamada CIST, ela faz parte do Conselho Estadual de Saúde,
que é o órgão máximo que administra a Secretaria de Saúde de São Paulo. Nessa comissão de saúde do trabalhador, eu fiz uma proposta de retomar a discussão e a implementação da saúde da população negra no estado de São Paulo. Isso acabou virando uma resolução da própria Secretaria de Saúde, e nós começamos a trabalhar. Esse ano, fizemos grandes planos para a implementação de um trabalho em todas as regiões administrativas da Secretaria de Saúde. Eu comecei a trabalhar no sentido de discutir a implementação, de como é que seria a implementação da política já aprovada, mas profundamente renegada a segundo plano, da política da saúde da população negra. A partir daí, eu comecei, no ano passado, eu comecei a fazer estudos sobre a saúde da população dos escravizados. Como é que eu entrei nessa história de querer trabalhar a saúde da população dos escravizados do século XIX, né? Foi que quando eu comecei a estudar esse campo, que é a saúde do trabalhador, eu me deparei com a seguinte situação. A saúde do trabalhador, a história dela, ela é descrita a partir da Revolução Industrial, do século XVIII, em que foi introduzido médicos nas fábricas para poder auxiliar, dar amparo aos trabalhadores. Isso na Inglaterra. Então, a saúde do trabalhador é contada a sua história a partir da Revolução Industrial. E aí eu me perguntei, né, mas escuta, e a saúde dos trabalhadores que estavam na condição de escravizados? Era uma pergunta natural. E aí me dei conta que no Brasil, ou seja, a história do trabalhador, ela é dada a partir da que se constitui que constitui o campo do trabalhador e do trabalho. Então eu comecei a questionar isso e fiquei me perguntando como é que era a saúde das pessoas que estavam na condição de trabalhador escravizado. E com base nisso eu comecei a fazer os estudos, tentar levantar o que tinha na história, quais eram as teses livres, dissertação de mestrado e tal, né? E para a minha surpresa, eu fui ao encontro de estudos que estão em andamento desde a década de 80 e agora no ano 2000, principalmente mais no ano 2000, esse campo de estudo começou a ser desenvolvido, ou seja, né? As pessoas começaram a se deter sobre as condições de saúde dos trabalhadores na condição de escravizados, né? E a pergunta que a primeira hipótese que as pessoas levantam é que não havia preocupação nenhuma, ou seja, o escravizado estava jogado ao léu, ou seja, né? Então não havia uma preocupação com a saúde dos escravizados, né? E por que não haveria? Primeiro porque a saúde não era algo que contemplasse a população em geral, e muito menos um escravo. E o que, nos trabalhos que eu fui me deparando, eu descobri que, primeiro, as condições do trabalhador na condição de escravo dependia muito da cultura dos indígenas do Brasil e da cultura africana dos africanos que chegaram aqui e trouxeram suas plantas, trouxeram suas rezas, trouxeram toda uma prática, né, de cuidar do corpo, de cuidar da cura dos escravizados. E a outra coisa que era mais ou menos muito conhecido, né, o papel das parteiras, né? Grande parte das parteiras
no século XIX, boa parte do século XX, eram feitos por mulheres negras, né? Mulheres negras que, de alguma forma, trouxe ao mundo uma boa parte da população brasileira. E essas parteiras eram mulheres negras. A outra questão que eu vinha constatar é que a história da presença negra durante o período da escravidão teve diferentes etapas, né? E uma etapa que é marcante é o fim do tráfico de escravos em 1850. Na verdade, devíamos contar a partir de 1830, mas ele só se efetivou em 1850. Com o fim do tráfico de escravos, ou seja, o fazendeiro, o dono de escravo, começou a se preocupar um pouco mais com a saúde do escravo, porque ele não podia mais importar escravo da África e tal. Mas durante o período em que o tráfico era muito grande, ou seja, a saúde dos escravos era uma coisa muito relegada a um plano muito inferior. Era mais barato você trazer um escravo do que cuidar da saúde dele. Então, ele dependia basicamente da ajuda e do conhecimento que foi trazido pelos africanos, né, durante o tráfico, e pelos indígenas, né? E porque não havia médicos, ou seja, no século XIX não havia tantos médicos, e os médicos não estavam à disposição dos escravizados, né? E a outra coisa que eu Isso no Rio ou em São Paulo, vai? Isso no Rio ou em São Paulo? Isso no Rio, São Paulo, na Bahia, ou seja, né? Mas o Rio de Janeiro é um dos estados que é mais estudado, né? E no Rio de Janeiro, uma coisa interessante que eu constatei, que por volta de 1840, foi introduzido no Brasil a homeopatia. Um alemão veio para cá e começou a introduzir a homeopatia. E a homeopatia foi introduzida juntamente à população escrava, ou seja, né? Eles constituíram, como se fosse um plano de saúde, o fazendeiro pagava uma taxa, uma taxa de cuidados, e esse homeopata cuidava dos escravos e tal. Então, uma das os primeiros campos de atuação da homeopatia no Brasil foi juntamente a população escrava e no Rio de Janeiro, por volta de 1840. Outro cuidado que ele tem que tomar é com a generalização, né? A escravidão na cidade era uma e no campo era outra, ou seja, nas grandes monoculturas de café, de cana-de-açúcar e tal, você tinha um tipo de olhar em relação à população escrava diferenciada. Na cidade você tinha outros tipos de recursos. E havia também uma outra diferença, os cuidados que estavam sobre os cuidados da igreja. Esses também tinham certos cuidados em relação a isso. Em Minas Gerais, ou seja, as empresas, há um estudo muito bem feito sobre uma indústria mineradora inglesa que começou a ter cuidados muito especiais em relação ao trabalhador de mineração. Eles passaram a ter local para dormir em camas, passaram a ter duas mudas de roupa para durante um ano inteiro. Então, o que me despertou para esse campo da saúde dos trabalhadores escravizados foi que a gente recebeu uma herança no campo da saúde muito, muito, muito difícil, né? Muito difícil. E aí um fato importante, né? Enquanto nós, brasileiros, estamos começando, existem vários bons trabalhos aí na Fiocruz, aí no Rio de Janeiro, sobre a saúde do trabalhador escravo, e há também aí na Unicamp bons trabalhos também sobre esse campo. Há aí no Rio de Janeiro um grande historiador, que é o Flávio Gomes. Flávio Gomes. Flávio Gomes, que é um dos maiores historiadores negros que nós temos. Ele
ele tá fazendo um trabalho. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que essas descobertas, que não são descobertas, são coisas que estão sendo publicadas de maneira na academia, dois estudos me chamaram a atenção. Um estudo foi sobre o ensino de enfermagem e ensino de medicina no Rio de Janeiro. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: quais eram os corpos onde se testavam os medicamentos, onde se tentava curas terapêuticas? Quais eram os corpos? E a resposta é óbvia, né? Os corpos que eram testados, os medicamentos, que eram feito todo o trabalho no campo da medicina, eram corpos negros. E há uma tese de doutorado que registra isso, né? Que nas escolas de enfermagem no século XIX, os corpos que foram utilizados para a aprendizagem da medicina e da enfermagem eram corpos negros, corpos... E outra coisa que me chamou a atenção é o campo dedicado ao estudo da população negra pelos americanos. E aí, rapaz, eles estão anos-luz na nossa frente, né? Eles têm estudos muito, muito, muito bons, né? E aonde eles levantam as questões fundamentais, né? Uma delas é o impacto do fim do tráfico de escravos nos Estados Unidos, né? Por volta de 1830, 1840, no início do século XIX, os americanos começaram a se dar conta de que a importação de escravos ia terminar, ou seja, a pressão... Isso eu estou falando no início do século XIX. E eles começaram a se preocupar como garantir a mão de obra para poder continuar a exploração, né? E aí, o grande investimento que os americanos começaram a fazer foi, sabe no que eles investiram? Investiram na formação de médicos que cuidassem da saúde da mulher. Isso estou falando dos americanos. Os americanos ficaram muito preocupados em conhecer melhor o aparelho reprodutivo da mulher. E aonde que eles foram estudar? Foram estudar no corpo das mulheres escravas. O pai da ginecologia americana, essa ginecologia que foi construída com corpos negros, esse cidadão, ou seja, ele é um dos que o movimento negro americano, agora recentemente, tentou e conseguiu derrubar a estátua dele. Sabe por quê? Porque os testes que ele fazia nas mulheres para poder conhecer melhor o aparelho reprodutivo da mulher eram feitos sem anestesia. Eram verdadeiras torturas. E esse médico mereceu o status, porque é o pai da ginecologia, é um cara famoso e tal, né? E então, ou seja, o que nós conhecemos sobre a saúde do aparelho reprodutivo que os americanos produziram foi em corpos negros, em corpos de mulheres escravas, né? Então, esse campo vai ao encontro um pouco da comissão que você lidera, que é a comissão Comissão da Verdade. Essa Comissão da Verdade sobre a escravidão tem que abrir um capítulo sobre a questão escrava, a saúde dos escravos e tal. Porque boa parte do que se conhece sobre a medicina hoje foi construída testando e realizando como se fossem cobaias vivas em corpos escravos, né? E aí o mais interessante, ou seja, os americanos, com base nesse levantamento, são centenas de trabalhos que eles têm, eles estão bastante avançados nesse estudo da saúde do trabalho escravo. Com base nessa experiência, nesses estudos que eles realizaram sobre como é que era tratado o corpo da... E pedido de reparação. Pediram reparação. É isso daí, pediram reparação. E aí a questão da mulher é fundamental, porque a saúde da mulher foi estudada, foi conhecida através do corpo da mulher escrava.
Então, as torturas que elas sofreram para poder se conhecer. E qual que era o interesse dos africanos, dos americanos, em conhecer melhor o aparelho reprodutor feminino? Era para garantir melhores condições de reprodução. E eles começaram a perceber que se as mulheres fizessem um cuidado de alimentação antes, durante o período de gestação, que a criança sobreviveria mais se nos primeiros meses ela fosse amamentada, fosse cuidada. Todas essas informações que a gente tem hoje de pré-natal, de amamentação e tal, os americanos começaram a descobrir isso no corpo das mulheres escravas e tal. Então, a saúde da população negra, tem raízes profundas no período da escravidão, seja pelo abandono, seja pelo estudo, e seja pela forma como ela é vista hoje, né? Um corpo negro, e nós estamos vivendo agora esse período dramático da pandemia, onde fica claro, né, que a pandemia tem sido mais cruel, mais dilacerante, né, junto à população negra que vive nas condições muito precárias nas periferias da nossa cidade, seja aqui em São Paulo, seja aí no Rio de Janeiro. Então, minha contribuição, quando você me convidou para participar dessa live, era essa. Eu queria passar para você o seguinte: nesse campo da reparação, a questão da saúde tem um capítulo à parte. E aí, meu amigo, não é pequeno. Ou seja, desde as condições precárias com que essas pessoas vinham nos navios negreiros, aquelas piores condições de higiene e tudo mais, e desde e até o período de estudo, de teste. Ou seja, os corpos negros serviram de material de estudo para boa parte da medicina que nós temos hoje no nosso país. Oi, Ivaí, para você dar uma respirada, eu quero citar alguns comentários que passaram aqui. Está aqui o meu presidente da Comissão da Igualdade Racial, que foi o doutor Bordalo, que permitiu, quando eu era seu vice-presidente da Comissão da Igualdade, a proposta da Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Eu era vice do Bordalo, de lá a gente propôs a comissão, e eu nem ia sair, porque eu estava muito feliz lá. E acabei vindo presidir a Comissão da Verdade da Escravidão, que já está há 3 gestões. E o conselheiro federal da Amapá, se eu não estiver errado, que eu sempre confundo, do doutor Bordalo, foi que teve a generosidade de permitir essa proposta. E nós fizemos aqui, e você veja, é um tempo de se recuperar algumas coisas. Nós fizemos essa proposta aqui em 2014, enquanto os eventos dentro da OAB eram eventos em auditórios de 700 pessoas, o da Comissão da Verdade era um pequenininho, Ivaí, de 50. E foi uma guerra para conseguir. Juntei lá proposta única, para não ter briga, não ter dissensão. Olha, a proposta é uma só. Então, estava lá eu, Bordalo, o nosso querido amigo comum, Wilson Prudente, né, que almoçamos tantas vezes lá na casa dele, junto com o nosso amigo também, já lembro lá, o Coronel, né? Coronel Jorge da Silva. Jorge da Silva. E o Marcelo Dias, que foi convidado também a participar, apoiou, tanto que veio a ser o primeiro presidente aqui da Comissão Estadual, que eu estou acumulando hoje. A desembargadora Ivone Caetano, o desembargador Paulo Rangel, esses dias vieram dizer: não, o Paulo Rangel não participou da Comissão da Verdade. Errado. Paulo Rangel participou e estava no dia da proposta lá. Eu até mandei uma foto do Paulo Rangel lá e do Nilson Bruno também. E com o hoje vice-presidente do Conselho Federal da OAB, o então presidente da OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, que foi, você vai lembrar, que foi um dos relatores da questão
da DPF 186, junto com a Silvia Cerqueira, lá no Conselho Federal da OAB, que possibilita que a OAB vá depois defender a constitucionalidade das cotas lá no Supremo Tribunal Federal. E seguida, amanhã a live é com o querido ex-conselheiro federal, Marcos Vinícius Furtado, que vai contar exatamente essa história toda, ele que foi o presidente que abriu essa sucessão de presidentes com os quais eu estou participando. Eu achei que é interessantíssimo. Eu já tinha ouvido essa parte da exclusão, dessa indenização dos negros nos Estados Unidos. Tem até um filme norte-americano que trata exatamente dessa questão, onde os negros não tinham remédios, eles eram teste de vacina, né, ficavam doentes, a população sempre adoentada, e depois isso se comprovou e a população está pedindo a doença. Tem um filme norte-americano no HBO que conta um pedaço dessa história em um determinado local lá. No Brasil, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Eu acho que a gente deve ampliar isso. Vale. E tem um aspecto importante aí que eu preciso recuperar, que é o seguinte, né? A história do trabalhador no Brasil não pode ser identificada como seu início com a chegada dos imigrantes. A nossa primeira batalha é retomar essa história e incluir que os 3 séculos e meio de trabalho com que os africanos vieram e trabalharam na condição de escravizados, tem que compor a história do trabalho no Brasil. A primeira recomposição que temos que fazer, ou seja, trazer a história daqueles que trabalharam no século XVII, no século XVI, no século XVIII, como um trabalho, ou seja, eles trabalharam, eram trabalhadores, né? E não colocar como se as condições do trabalho só aconteceram a partir da chegada dos imigrantes no final do século XIX. Essa é nossa primeira reconquista, nossa primeira reconfiguração da história do trabalhador, que essa é uma questão importante. A outra questão importante é entender que o escravo não era um ser amorfo, ou seja, não tinha vida, não tinha pensamento, não tinha sonhos, não era um ser humano. Mas aí que nós temos que fazer esse esforço de recompor a história da escravidão a partir da saúde, para mostrar a maneira com que ele foi tratado. E um dos aspectos com o qual eu acho fundamental, e graças a uma psicóloga e a uma psiquiatra chamada Marisa Lima Correia, ela me chamou a atenção do legado do estresse pós-traumático que nós carregamos ao longo da nossa vida pelo período da escravidão. Esse estresse pós-traumático, que a gente tem vários nomes, né? O nome que a gente conheceu na nossa juventude, no passado, era o banzo, né? Aquele sofrimento pelaquela ruptura cultural, física, moral, em todos os sentidos, que você tirava um cidadão de uma sociedade e jogava aqui para trabalhar, sem ter razão nenhuma, sem ter nenhum tipo de preocupação. Esse indivíduo teve danos na sua saúde mental profundos, né? Que alguns levaram até mesmo ao suicídio. A gente chamava aquilo de banzo, né? E essa psiquiatra me chamou a atenção desse estresse, porque ela chamava estresse pós-traumático, traumático pela escravidão, que nós carregamos ao longo das nossas gerações todas, ou seja, era como se ela defende que de geração para geração nós carregamos esse estresse pós-traumático da escravidão. A gente carrega isso na nossa alma, na nossa forma de ser. Ela me chamou essa outra dívida que a escravidão nos deixou, que é o estresse pós-traumático de você ter vivido esse impacto de mudança
de você trabalhar de maneira forçada sobre o medo, sobre a violência com que nós vivemos. E esse estresse a gente carrega até hoje, até hoje. Ela defende, não só ela defende, O Júlio Tavares também fala disso. O Júlio fala Tavares, disso também. antropólogo titular da UF, ele fala desse trauma coletivo que permanece na alma do povo brasileiro, em especial na população afrodescendente, e que torna os resquícios da escravidão negras permanentes até o dia de hoje. Porque a primeira coisa que disse, mas não foi você, o que sofreu lá já morreu. Mas isso amoldou a alma brasileira, amolda a forma de tratamento como se dá ao preto e ao pardo hoje, e que isso tem consequências desse trauma coletivo e que permanece até os dias de hoje. Eu vejo que cada vez mais a gente, quanto mais você entra nesse mundo, que é o mundo da reparação da escravidão, mais coisa você amplia, e são muitos campos, e as tarefas ficam cada vez maiores. Eu tive aqui, eu trouxe até o livro para deixar para cá, As Andorinhas, da Paulina Chiziane. Eu fui assistir uma mesa dela com a Flávia Oliveira, da Nyandiala, e lá eu perguntei, e a reparação da escravidão? Eu acho que isso vai acontecer, mas vai demorar muito. Porque tinha gente que acreditava que na primeira gestão dessa comissão estava tudo resolvido, vamos pegar o relatório, vamos botar lá, a responsabilidade é da coroa portuguesa, Igreja Católica e Estado brasileiro. Por que a Igreja Católica? Porque o imposto que era da CISA e da meia-CISA, que era cobrado por cada africano escravizado legal que chegava aqui, era repartido depois entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica. Era como se fosse um IPI de negros que estivesse cobrindo. Para cada que chegasse aqui, não, para rodar aqui e ter um carimbo. E você encontra ainda cópias desses documentos aí. Quem passou aqui foi o gerente de comissões do Conselho Federal do AB, o doutor Tarcísio, né, nosso amigo Tarcísio, e também o nosso amigo comum, Ademir Silva, que é de Campinas. o presidente, é o decano das comissões da verdade da escravidão da AB de Campinas. Manda um abraço para você, Ademir. E que Um abraço para você. agora foi nomeado também membro da Comissão Nacional, está me ajudando lá na Comissão Nacional, é o decano das comissões. A live vai ser salva assim, Inalda Teixeira, vai ficar aqui no Instagram, como todas as lives. Eu estava discutindo outro dia com o Ivani, a gente estava fazendo um teste aqui, antes apareceu o Ivani Babalaô, professor doutor Ivani, né? E a gente discutindo essas lives. Nós estamos aqui com... Ninguém está preocupado aqui com quantos são os seguidores, quantos são as curtidas. Nós não vamos ser youtubers, nós não estamos nem nada disso. Tem uma galera que está para lá, para cá, corre daqui para ali. Nós não temos essa preocupação. Nós estamos fazendo a forma de comunicação, especialmente no meio da pandemia. Hoje eu já tive na bancada do Senado do PT, que estava discutindo lá a questão do racismo estrutural. Tivemos na OAB de Mendes para falar sobre o Manuel Congo. Sabia que o Manuel Congo é o segundo herói negro do estado do Rio? Eu não sabia. O Manuel Congo tem esse trabalho aqui da OAB, de 1980, Insurreição Negra e Justiça, do Centro de Pesquisa e Documentação da OAB, com João Luiz do Boc Pinot, que foi presidente do IAB, e na época do Carlos Maurício, presidente, década de 80. E aí, nós fomos pegar esse livro lá. O Manuel Congo é o segundo herói negro do estado do Rio, por lei, primeira zumbi. Ele tem um memorial em Vassouras. Ele é feriado em Mendes, onde hoje a Comissão Estadual foi fazer uma visita à Comissão da Subseção de Mendes. Ele morreu enforcado em Partido aos Férias. Então, nós juntamos
16 comissões de subseção, 16 subseções, e fizemos um consórcio de subseções da OAB para levar Manuel Congo, da mesma forma como foi o Luiz Gama, virou herói nacional, eu chamo de ressuscitado, porque a partir dos estudos da professora Lígia Ferreira, lá em Sorbonne, né, e com o trabalho do ator Del Garcês, que é nosso colega de comissão estadual da verdade da escravidão, que fez um espetáculo teatral, Luiz Gama, Voz da Liberdade, que está há 4 anos, e 4 anos sem patrocínio, e 4 anos de casa cheia. Ele levou o Luiz Gama lá em Campos e trabalhou com o Jorginho, já militante histórico do movimento negro, o Jorginho, lá que é advogado, pai do Aquitolá, né, marido também de uma militante importante do movimento. Para o Teatro de Campos, Ivaí, aquele teatrão grandão lá, foram 700 pessoas. E o Luiz Gama já esteve na Bahia com a OAB, foi fazer a OAB em Salvador, em Vitória da Conquista, em Itabuna, foi para com a OAB de Maranhão, fazendo aquele teatro grandão lá. Então, e vai fazer de novo agora no nosso webinar, agora dia 27, lá com a Soraya Arnone e com a Nívia Heller. Há 4 anos que o Luiz Gama vem falando pela boca de Del Garcês. Então, e a história da Esperança Garcia, que, aliás, eu queria, se você puder me ajudar, eu quero fazer um reconhecimento ao Luiz Motti. O Luiz Motti foi o descobridor da carta da Esperança Garcia no arquivo de Teresina. E se fala da Esperança Garcia, e não se reconhece o Luiz Motti, que é mais conhecido pelo movimento LGBT, baiano, está aí na Itália. Então, eu quero chegar para o Luiz Motti e dizer assim, olha, você foi um cara importante para o movimento negro, porque ele nunca foi devidamente reconhecido. A carta, quem achou da Esperança Garcia, quem achou foi o Luiz Motti. E não se diz isso. Se construiu a Esperança Garcia com a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, sob a condução da professora Maria Sueli Rodrigues, que hoje é a secretária da Comissão Estadual, da Comissão Nacional da Verdade. E o que ela fez? Ela pegou as ordenações filipinas e colocou na carta. E concluiu que a carta preenchia tudo que era necessário para uma petição. Por conta disso, a seccional da OAB da Bahia, do Piauí, proclama Esperança Garcia a primeira advogada do Piauí. Ela morava em Oeiras, que fica hoje a 3h30 de carro, lá de Teresina. Então, mas é a primeira advogada negra. Eu falei, não, minha filha, em 1780, pouca gente sabia ler e escrever aqui. Pouca gente ia poder escrever uma carta. Era um país muito, muito rústico. E aí essa mulher africana escravizada escreve a carta reclamando da tortura que ela sofria. E a carta preenchia os requisitos do que precisava ser feito para uma petição pelos critérios das ordenações filipinas. Então, por isso eu tive lá. Então, esses heróis, eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. E são... olha aqui, Avil Cirano, escreveu o nome. Muito obrigado por apontar a importância do traumático existente transgeracionalmente na população afrodescendente e na não afrodescendente. Marisa Corrêa da Silva. Esses traumas todos, você vai juntando os diversos componentes do conhecimento humano e vai construindo, e nada disso serve. Eu acho que esse trabalho da Comissão da Verdade, hoje, cada vez mais, eu estou que nem a Paulina Chiziane. É um trabalho transgeracional, e você vê que os negros estão em todos os lugares do mundo trabalhando pela reparação da escravidão. Eu tive nos Estados Unidos, lá eles não gostam muito dessa pauta
tive em Tulsa, Oklahoma, e lá tem um movimento do Wall Street, que queimaram todos os negros. Ficou 90 anos escondido lá, e fizeram um movimento de uma pedra preta lá, que é o movimento ao Black Wall Street Memorial. Essa matança, um riot lá, um negro foi acusado de estuprar uma branca no elevador em 1820. E sabe o que mais me surpreendeu? É que em 1820 tinha elevador lá, em Tulsa, Oklahoma. Quando é que em 1820 aqui teve, nesse fazendão, elevador? Né? Nessa fazenda gigantesca aqui. E olha a diferença de tratamento. E aí mataram o cidadão, e aí aproveitaram e mataram todo o Black Wall Street, que era onde os negros estavam tendo prosperidade em 2 ou 3 quarteirões. Eu imagino que isso tem, na verdade, é um campo importante. Eu acho que aí em São Paulo a gente pode abrir essa perspectiva com a doutora Diva. Em Ademir, é um aspecto que a gente pode também pegar com a Comissão da Verdade da Escravidão Negra daí de São Paulo, vamos fazer a aproximação com você, a gente trabalha com a nacional e trabalha também com a estadual daí de São Paulo e daqui do Rio. Aqui do Rio a gente usou uma tecnologia de aproximar as questões do negro com o racismo do cotidiano. Porque você tem a comissão da intolerância. Eu sempre me pergunto isso. A tolerância da igualdade racial. A Ademir está oferecendo também a de Campinas e entrou Margot Ramalhete, né, de Volta Redonda, que é membro da Comissão Estadual da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. Margot, você perdeu aqui tudo que o nosso querido convidado Ivaí Alves dos Santos falou sobre mas depois você vai ver na live que vai ficar salvo. Eu vou colocar o meu e-mail. Se as pessoas quiserem, eu fiz um paper sobre esse tema, e se as pessoas tiverem interesse nesse paper, eu posso enviar. Já fala o por e-mail aí, porque o e-mail vai ficar salvo. É ivairs@gmail.com. Aqueles que estiverem interessados nesse paper que eu fiz sobre esse ensaio que eu fiz sobre a saúde dos escravizados, eu enviaria com muito prazer esse trabalho, né, que é um trabalho que eu continuo ainda estudando, né, mas eu teria muito bom gosto de compartilhar com vocês no meu e-mail, que é ivairs@gmail.com. Pode mandar para mim que eu envio. A Vanilda também vai querer. É um trabalho, vai ser muito interessante. Moisés Freitas Cunhas. Eu acho que tem, quando a gente fala em reparação no período da escravidão, a gente sempre pensa na reparação pecuniária, né, na reparação moral e na reparação porque isso não veio acontecer de novo. Mas há uma reparação no campo da saúde que não é pequena, ou seja, né, a saúde dessa população, durante 3 séculos e meio, passou por vários períodos, né? E no século XX, a gente ainda passou, até o surgimento do SUS, boa parte da saúde da população negra era dedicada, só tinha a Santa Casa de Misericórdia, para poder atender boa parte da população negra. Além disso, há um outro aspecto importante também, que são as irmandades. As irmandades também cuidavam da saúde da população negra, ou seja, também nos funerais e quando adoecia um cidadão que era da irmandade, também recebia amparo das irmandades de cor, que tem umas irmandades muito poderosas aí no Rio de Janeiro, como tem aqui em São Paulo, que são do século XIX, né? Essas irmandades. Então, a saúde, quando a gente pensa no senso comum,
a tendência é você dizer, não, o escravo era escravo, não tinha nenhum cuidado com a saúde. Pelo contrário, a saúde da população negra é uma das vertentes no campo da história da escravidão que nós temos que nos aprofundar, temos que nos dialogar cada vez mais com os americanos, que têm uma larga produção nesse processo, e Sim. também dar subsídios a esses jovens que estão estudando a história da população negra hoje e que têm dado grandes contribuições nesse momento. Essa minha pequena contribuição é um pouco tentar recuperar a história do século XVII, do século XVIII, do século XIX, e como é que o escravo, como é que a saúde do escravo era cuidada. A gente tem muitas informações na literatura, mesmo os livros do Machado de Assis, fala das situações onde os médicos passavam pelas fazendas para fazer cuidados em relação à saúde dos escravos. Então, essa preocupação com esse campo, com a saúde, esse campo com a história da escravidão, esse cruzamento dos que estudam a história da saúde no Brasil e aqueles que estudam a história da escravidão, esse campo tem se dialogado, tem mantido um diálogo muito fértil. Eu acho que na comissão, agora caberia a você, o Ademir, vocês que são lideranças da Comissão da Verdade, sobre o período da escravidão, introduzir essa discussão do escravo, tanto com relação à saúde física como à saúde mental. Vamos esquecer que a saúde mental foi profundamente afetada durante o período da escravidão e até hoje nós carregamos marcas na nossa alma, na nossa cultura, na nossa maneira de ser, pelo período de escravidão que nós temos. Então, o campo da saúde é um campo que nós devemos dialogar, trazer o Flávio Gomes para conversar, para ele contar um pouco do trabalho que ele vem desenvolvendo, e outros historiadores, né? Que alguns eu presto a minha homenagem, inclusive o Luiz Motti. O Luiz Motti, ele tem várias contribuições dadas ao movimento negro. Uma delas, ele recuperou um diálogo sobre a presença dos haitianos aqui no Brasil, ou seja, né, como é que os haitianos dialogaram com a Revolução do Haiti e as revoltas que houve na Bahia. E o Smotti tem várias contribuições importantes, e além disso, ele é um amigo querido, a gente já teve em muitas situações, trabalhamos juntos e tal. Né? Além desses, eu sempre presto a minha homenagem aos historiadores da Unicamp, por onde eu fiz meu mestrado, e conheci gente como o professor Cirino Chalub, a professora Silvia Lara, as professoras que me abriram, ou seja, o campo da história da escravidão, e me deram contribuições que até hoje, desde o tempo do mestrado, que até hoje eu procuro aprofundar. Embora não seja um historiador, mas sou um admirador, um estudioso desse assunto. E aí coloco à minha disposição esse paper que eu fiz sobre saúde do trabalho, saúde dos trabalhadores. Então nós vamos fazer melhor. Vamos fazer mais. O Ademir está aí me ouvindo. Só queria ler aqui o Mantovani fala o seguinte: alguns médicos do século XVIII, né, não, XIX, diziam que a disciplina do trabalho os curaria de todas as enfermidades, mesmo as contagiosas, como defendia Francisco Sigol. Eu ia propor o seguinte: vamos transformar isso, esse traumático da população avassalante, da população não recebe a necessária, esse traumático da população não recebe a necessária atenção de abordagem da saúde da população também, porque esse trauma é tão violento, mas, por outro lado, é autorizado e tolerado. E o Mantovani, e assim poderiam mantê-los como locais insalubres, e navios negreiros, cativeiros e prisões. Nosso amigo Lívio Zuzatti também tem apareceu aqui, professora Elzimar Domingues, a Vanilda, lá de Uberlândia, Júlio, aniversário da Irmandade, o Leomar Borges, Rosário dos Pretos, em Salvador. Eu quero o e-mail anotado, Faustino,
a Vil Saciran, que acho que é a Marisa, né? Um trauma desta monta costuma ser introjetado sem representação simbólica, portanto, sem possibilidade de ser levado à consciência e, consequentemente, ser elaborado. Professor Denise Mississi, professor doutor Ivaí, o que poderia falar sobre o Banzo? Ele já falou, Vanilda, e-mail enviado, obrigado. E nosso querido Ronaldo Golevski, nosso querido amigo da comunidade judaica, que está sempre por aqui, um amigo bom de briga, que eu gosto de ir lá brigar com ele, nos programas dele. E a gente fez aqui, até uma sugestão do IEDO, a aproximação da questão da reparação do povo judeu com a aproximação com a diáspora africana e a reparação da escravidão. Foi um evento lá dentro da Hebraica. O Ronaldo já foi, o Golevski já foi presidente da Hebraica, foi vereador e fez esse programa lá, esse filme sobre os judeus negros da Nigéria, onde ele entrou nas sinagogas, nas favelas da Nigéria. E todo mundo lá muito preto, com o Torá rezando, e ele lá é um filme emocionante. Eu tenho aqui que nós temos mais 7 minutos, antes de me avisar aqui que acabou, eu não quero salvar lá, já recebi 3 avisos aqui para salvar a live, eu não quero nunca deixá-la terminar. Então, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, fazer um webinar, que agora é um seminário nacional, sobre esse tópico. Você chama, se a gente conseguir chamar o mote, e agora a gente se reúne, porque agora ficou tudo muito mais barato. Faz um seminário desse aqui no Conselho Federal do AB, e com esse tópico. Eu sei que vai ter muita gente que a gente pode fazer um congresso, que seria um congresso não, mas um webinar, que é um seminário, chamariam outras pessoas para participar com essa perspectiva. E pode fazer ainda se arranjar a tradução. Ontem eu falei aqui com a Margot, que tem talvez uma universidade, você falou da Unicamp, nós podemos também ver quem é que pode apoiar, porque agora, hoje, dá para você fazer um evento internacional só com um tradutor. Você bota um tradutor aqui e está todo mundo sentado lá e vamos fazer. A Eliana Pintor está dando os parabéns aqui. E aí, a gente faz um webinar, não sei se vai dar para fazer antes de agosto ou setembro, mas aí programa direitinho, entramos aí, depois da questão do trabalho, a Ademir me ouvindo aqui, a gente faria com a Comissão Nacional um evento dessa saúde, com essa proposta, a saúde da escravidão negra. Eu me lembro que tem muito mais gente aí, impactos. Eu me lembro que a gente chegou a fazer, na minha época do ouvidor da CEPI, fizemos lá era uma falecida colega que puxou exatamente Denise Mississi, dizendo para o professor Ivaí, fui sua aluna da UNB. A gente fez isso, que era o dano moral, a avaliação do dano moral nas sentenças dos juízes brasileiros. Os juízes brasileiros nunca avaliam a questão do racismo como uma questão importante, e por isso o dano moral decorrente das sentenças era muito pequeno, porque eles não experimentavam essa dor que é esse trauma decorrente da escravidão, e eles não tinham condição de avaliar isso. E passava muito pelos psicólogos, né? E que já tinham várias teses lá no Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, todas guardadas lá nas gavetas, porque esses temas não têm muita saída. Eu acho que a gente pode pensar, fazer um grande seminário nacional e internacional, entrando aqui a minha querida vice-presidente da Comissão Estadual da Escravidão Negra. Olha para isso, Ivaí. A Flávia Ribeiro, é sobrinha da Ivete Sacramento.
Ah, é? 3 Que anos legal. atrás, ela não sabia onde é que era o AB. Ela veio comigo do Frente Favela Brasil. Ela era co-presidente do Frente Favela Brasil aqui no Rio. E hoje ela é vice-presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro e vice-presidente da OAB Mulher. Né? Então, quer dizer, por mais que ela fosse lá porque eu gostasse dela, se ela não tivesse ido lá, a gente nem se conhecia. Ela vem galgando e agora está sendo indicada pela OAB Mulher como membra da Comissão Nacional da OAB Mulher. Mas foi fazer uma live sem ser comigo, em primeiro lugar, tudo bem, fez com o Milsul, lá da Elisa Lar, que eu ainda não estou totalmente convencido do meu perdão. E a outra live, que era com a Ivete, eu convidei a Ivete Sacramento, ela foi fazer um colega sergipano lá, quando eu vejo tá ela toda serelepe lá, eu estou aqui fazendo. Eu falei, tá bom, sua traidora. Foi fazer a live, é mal de família, tia e sobrinha. Mas a live da Ivete já está programada, acho que é dia 25, né, Flávia? E vamos fazer. A Ivete não queria fazer, aí correu para fazer com a OAB de Sergipe lá. Então, fechado aí, vamos fazer desse seu ensaio uma proposta para um grande webinar, que é a nova forma de fazer, que aí a gente chama todo mundo, vamos fazer com essa proposta. Vê se vem, traz lá o mote. Olha, quem entrou aqui. Olha quem entrou aqui, professora Mafoane, né? A filha do nosso querido Ivaí. Tem acompanhado a Mafoane aí. Dá um oi pro papai ali, que estamos aqui. A live vai ficar gravada aqui. Estamos aos 19h58. Daqui a pouco gira o reloginho aqui. Eu queria te agradecer muito, Ivaí. Foi uma live fantástica, de muita qualidade. Essas lives, na verdade, ficam sendo conteúdo. Nós não estamos aqui disputando nem lives, como é que é? Nem seguidores, nem likes. Estamos disputando, sim, conteúdos importantes. Vai ficar aqui. Acho que essa ideia de se fazer dessa sua proposta, desse seu ensaio, nós vamos tirar um seminário na Comissão Nacional e espalhar isso para... olha aqui, Léo Borges está dizendo que tem um estudo aqui no CEAL sobre o desembargador Filinto Bastos. Margot Ramalhete vai vir aqui com o Ubuntu e depois vai ver a live e vamos chamar o pessoal da Unifoa, que se propôs... Você sabe que nós fizemos um seminário aqui antes, 1 minuto e 58. Então, sua palavra aí durante 1 minuto para as despedidas. Bom, eu agradeço, Dani, você por ter me criado essa possibilidade de eu poder fazer essa live, né? E das pessoas que tiveram o carinho de participar, agradeço muito e me coloco à disposição e aqueles que quiserem receber esse paper por e-mail, me escrevam, né? ivair.s@gmail.com. Um abraço e cuide sempre. Temos que passar por essa pandemia. Tá bom. Márcia Leitão, olha só, Mafoane, vem nos ajudar a fazer esse encontro, esse webinar, a Comissão Nacional da Verdade, chegando aqui a Cecília, que é a secretária da Comissão Estadual da Verdade. Sou eu, Jorge, muito bom te Ivaí. A Faustino e Humberto Ivaí, parabéns pela qualidade. Olha aqui, Márcia Leitão, Mafuane Ivaí já botou aqui. A live vai ficar salva. Eu vou em 20 segundos fechar, porque vai sobrar. Mafuane vem ajudar, vamos organizar esse papo todo lá, num webinar, no Conselho Federal da OAB. E vamos fazer tremer o chão dessa terra. Tchau, Ivaí. Um abraço. Obrigado. Tchau, hein? Tchau. Valeu. Tchau. Vou salvar. Tchau. Hora de parar tudo para salvar. Hora importante, não pode errar. Tchau. Tchau.